Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Para o Brasil crescer, para o Brasil se desenvolver, nós precisamos de pessoas honestas e inteligentes, né? Ou pelo menos que saibam, no mínimo, ler e entender a porcaria de um texto, né? E a religião, ela tem um papel muito importante nisso, tá? Na época de Jesus, por exemplo, entre os judeus era muito difícil você encontrar um analfabeto, tá? Eles sabiam ler porque eles entendiam que todos deveriam estudar as escrituras. Outros povos não tinham esse costume de ter um livro sagrado que deveria ser estudado por todos. Então, o analfabetismo entre outros povos era grande, tá? Você pega, por exemplo, também Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero entendeu que todos, inclusive as mulheres, tinham que estudar a palavra de Deus, ele criou a escola para todos, tá? Então, hoje só existe escola para todos, a escola pública, por causa de Martinho Lutero, por causa da religião. Mas então, por que eu estou falando isso, tá? Fica aquela briguinha, né, entre calvinista e arminiano. E eu não sou nenhum dos dois, tá? Eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Mas eu fico louco da vida quando eu vejo gente analfabeta ou desonesta, tá? Dando opinião, tá? Eu fico louco da vida, tá? A turma estava conversando sobre a questão de que se no calvinismo Deus ele é o autor do pecado, né? Aí eu peguei e escrevi, né? Gente, nem Calvino, né, que a doutrina leva o nome dele, né, nem Calvino ensinava que Deus é o autor do pecado, tá? Aí veio, né, um cara lá, na sua ignorância ou desonestidade, né, vou deixar escolher, você é ignorante ou desonesto, você que colocou uma risadinha lá, hã? Tá? Aí veio outro mais ignorante ainda, ou desonesto, tá? Não estou dizendo que ele é ignorante nem desonesto, tá? Nem analfabeto. Estou pedindo para ele escolher. Um desses ele é, tá? Ou analfabeto ou desonesto, tá? E me escreve isso aqui para provar para mim, olha só, para provar para mim que Calvino ensinava que Deus é o autor do pecado. Olha o texto que ele me mandou, tá? Lembrando que eu não sou calvinista, gente. Mas eu não suporto analfabetismo ou desonestidade. Eu não sou adventista também, mas quando dizem que Satanás, no adventismo, ele é corredentor junto com Jesus, eu fico louco da vida, porque isso é mentira. Tá? Isso é mentira. A igreja adventista não ensina isso, que Satanás é corredentor. Então para de falar mentira. Tá? Agora, eu sou trinitário. Tá? Eu sou trinitário, eu acredito na trindade, né? Então você imagina como eu não fico louco quando eu vejo gente falando que trindade é um Deus de 3 cabeças, tá? Isso é desonestidade ou burrice. Pessoa que fala isso é burra ou é desonesta? Né? Um dos dois é, porque a trindade não ensina isso, tá? Eu não estou chamando ninguém de burro, tá? Mas estou falando que um dos dois escolha. Você é burro ou você é desonesto, né? Provavelmente a pessoa é desonesta, né? Ela quer criar um espantalho da trindade e combater aquele espantalho. A pessoa quer criar um espantalho do adventismo e combater o espantalho. Quer criar um espantalho do calvinismo e combater o espantalho, tá? Olha isso aqui que o cara falou, não, isso aqui é o texto que prova que Calvino ensinava que Deus é o autor do pecado, tá? Olha só. Embora sua perdição de tal maneira dependa da predestinação divina, a causa... Olha só, embora... Sabe o que é embora? Né? Isso aqui vai dar uma ideia contrária, meu filho. Você não sabe o que significa embora? Tá? A causa e a substância dela, permissão, estão ambas neles. Em quem? Nos homens, meu filho. Só aqui, pronto, já podia, né? Já podia pegar e já mostrar aqui que Deus não é o autor do pecado. A culpa do pecado é de quem? Dos homens, já está escrito aqui, mas ele explica mais ainda, né? Portanto, quer dizer, explicando o que ele falou aqui, ó, a pessoa explica
né? Depois ela explica a explicação e nem assim o cara entende. Mas, pelo amor de Deus, né? Como que o Brasil vai pra frente desse jeito? Com analfabetismo desse? Então é analfabeto ou é desonesto? Tá? Portanto, o homem cai porque assim o ordenou a providência de Deus. No entanto, olha a palavrinha aqui de novo, né? Mesma coisa que ir embora, certo? Cai por falha sua, né? Então, o homem cai por falha dele, tá? Inclusive, na época, quando Calvino estava vivo, né, ele escreveu lá um tratado sobre a predestinação divina, um negocinho. Acho que é isso, né? Tratado sobre a predestinação divina. Tá? Um negócio assim. E nesse tratado ele escreveu que as pessoas falavam que ele ensinava que Deus é o autor do pecado, né? E ele falou que essas pessoas eram sem vergonhas e mesquinhas, né, quando elas falavam isso. Porque Calvino não ensinava isso, tá? Ele nunca ensinou isso, né? Então, já na própria época, ele mesmo falava que ele não ensinava que Deus é o autor do pecado, tá? O homem cai por quê? Por culpa do homem, por falha do homem, tá? Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com o pecado, tá? Acontece que a pessoa quer combater um espantalho do calvinismo, tá? Agora, o que essas pessoas fazem, né, é um pecado grave que, inclusive, o apóstolo Paulo sofreu, a mesma coisa que Calvino sofreu. O apóstolo Paulo sofreu. Mas acho que esses analfabetos não estão lendo Bíblia, né? Então, ó, se a gente pegar aqui, né, Romanos 3:8, né? Então tá escrito aqui, ó, que mi katos blasfemumita, que katos facintines imas legem oti, piisomen takaka ina elti ta agata, ento crima endicon estem, tá? E não conforme somos blasfemados e conforme afirmam alguns que nós dizemos, façamos o mal para que venham coisas boas, tá? A condenação destes é justa, tá? A condenação, então presta atenção no pecado que você está cometendo, viu? Você que deu risadinha, você que escreveu esse texto aqui também, tá? Que vocês dois estão cometendo. Olha aqui, ó, a condenação destes é justa, tá? Por quê? Porque ficam fazendo a mesma logiquinha, né? Vocês nem sabem o que é lógica. A maioria das pessoas não sabe o que é lógica, tá? Eu sei o que é lógica, né? Eu sei o que é lógica, eu sou programador, né? Então eu estudei lógica, né? Eu fiz curso de lógica, prova de lógica, né? E trabalho com lógica, né, sempre, tá? Então eu sei o que é lógica, tá? Então o que acontece aqui? Paulo, ele ensinava, né, que pela mentira dele superabundou a verdade de Deus, tá? Abundou a verdade de Deus, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? Então o que essas pessoas faziam aqui, né? Faziam o seguinte, falavam que Paulo ensinava que nós tínhamos que fazer coisas ruins para que viesse o mal, né? Se pelo meu pecado superabundou a graça, então para que a graça venha sobre mim, eu tenho que pecar. Quanto mais eu pecar, mais ainda eu vou ser agraciado, tá? Era isso que Paulo ensinava? Que eu tinha que pecar para eu ser mais agraciado? Não, tá? Então por isso que Paulo fala aqui, a condenação desses é justa, tá? Essas pessoas estavam blasfemando, distorcendo as palavras de Paulo, tá? Calvinismo já ensinou que Deus é o autor do pecado? Não, meu filho, mas você fica fazendo logiquinha, falsos silogismos, igual essa gente aqui fazia, tá? O que você faz é o seguinte, biscoitos são feitos de água e sal, o mar é feito de água e sal, logo o mar é um biscoitão. Esse é o seu raciocínio, meu filho. Tá? Então, olha aqui, ó.
no entanto, cai por falha sua. Deus não é autor do pecado, tá? Mas qual que é a logiquinha que a pessoa... Porque os calvinistas ensinam que Deus, ele decreta tudo, né? Então, se Deus decreta tudo, ele decreta o pecado. Então, o autor do pecado é Deus. Não! Tá? Não! Isso é a mesma coisa que o mar, né? O biscoito é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal. Então, o mar é um biscoitão, meu filho. Você está fazendo a mesma coisa. Está fazendo a mesma coisa que os opositores de Paulo. Paulo falou, onde houve o pecado, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que os opositores de Paulo faziam? Então quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo. Né? Façamos males para que venham bens, para que venham coisas boas. Né? Tá, Ágata. Então, Calvino nunca ensinou isso aí. Tá? Calvinista nenhum ensinou que Deus é o autor do pecado. Tá? Quer combater o calvinismo? Tá? Combate direito, não o espantalho do calvinismo. Tá? Então, né? Essa gente fica falando de lógica, mas vocês não sabem o que é lógica, gente. Vocês não sabem, tá? Eu vou mostrar que vocês não sabem. Até o pastor Vailate lá falou coisas que eu não gostei, tá? Ele é uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Vailate, né? Mas ele falou coisas contra o calvinismo que eu não gostei. O que acontece? O calvinismo, ele tem vários problemas que são os mesmos do arminianismo, tá? Os mesmos. Só que os arminianos, eles não enxergam isso. Eles enxergam esses problemas no calvinismo. Só que esses problemas que são iguais no arminianismo, eles não veem, tá? Então, eles ficam falando assim, então Deus escolheu quem vai para o inferno, né? Então a culpa das coisas ruins que acontecem é culpa de Deus. Agora no arminianismo não, né? Aí não. No arminianismo não tem esse tipo de problema, tá? Né? Porque nós estamos usando a lógica. Vocês estão falando que Deus decreta tudo? Bom, se Deus decreta tudo, então ele decretou quem ia para o inferno. Ele escolheu quem ia para o inferno, né? A culpa é de Deus, né? Que as pessoas vão para o inferno, tá? Então só que é lógico que não, né? A culpa não é de Deus, como aqui fala aqui, né? O homem cai por falha sua. Então, quando o homem vai para o inferno, no calvinismo, a culpa é do próprio homem. Deus não tem nada a ver com isso, tá? Até me perdi aqui no que eu ia falar, né? E esse tipo de problema, né? Que Deus escolheu quem vai para o inferno no calvinismo, ou então a culpa das coisas ruins, né? No calvinismo é culpa de Deus, né? O Vailate chegou até a falar que no calvinismo a culpa de 6 milhões de judeus terem morrido no regime nazista foi culpa de Deus, tá? Por quê? Porque eu estou usando lógica. Se Deus decretou tudo, então é culpa dele, tá? Então vocês não sabem o que é lógica, tá? Então vamos lá. Ó, se a gente pegar aqui, ó, Deuteronômio 22:8, o que está escrito aqui? Ki tivine bait hadash ve'asita ma'ake legagecha velot assim damin bevetecha ki ipol hanufel mimeno. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito para o seu teto, né? O teto dela, né? E não colocarás sangue na tua casa, né? O que isso quer dizer, né? A culpa da morte dessa pessoa, né, não vai ser da sua casa, tá? Quando alguém cair dela, né? Então o que acontece? O que está escrito aqui? Isso aqui é a própria Bíblia, tá? E isso é uma coisa que nós utilizamos até hoje em dia, tá? Tá falando assim, ó, se você construir uma casa e não fizer um parapeito, né, e alguém cair de lá de cima, a culpa é sua,
tá? Porque você sabia que alguém podia cair se você não fizesse o parapeito. Isso é uma questão que nós usamos até hoje em dia. Por exemplo, se você mora num apartamento, você deixa seu filho lá sozinho, seu apartamento não tem proteção nas janelas, né? Para criança, né? A criança vai lá, sobe na janela e cai. O que acontece? Você vai preso. A culpa da criança... mas a criança subiu com as próprias pernas, né? Subiu com as próprias pernas, mas a culpa é sua. Porque você sabia que era perigoso a criança cair. Você deixar ela sozinha e sem a proteção. Então a culpa é sua, tá? Esse mesmo raciocínio aqui está na Bíblia, tá? Então vamos usar lógica. Vocês não estão usando lógica, tá? Vamos usar lógica. Então o pastor Vailato falou que no calvinismo Deus é culpado da morte de 6 milhões de judeus no regime nazista, tá? Então vamos lá. No arminianismo, Deus ele olha o futuro, né, para saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, tá? Vamos seguir essa mesma lógica aqui. Quem inventou isso aqui foi Deus, né? Deuteronômio 22:8. Se você não constrói o parapeito na casa e cai alguém, a culpa é sua da pessoa morrer. Mesmo que ela subiu na casa com as próprias pernas dela, mas a culpa é sua que ela morreu, né? Bom, então o que aconteceu? Um dia Deus falou assim, vou fazer um cara, né? Vou fazer um cara. Adolf Hitler, né? Aí Deus pegou e olhou lá no futuro para ver se Adolf Hitler ia ser salvo, né? Aí ele pegou e viu assim, nossa, o Adolf Hitler, ele vai fazer aí, né, um governo nazista e vai matar 6 milhões de judeus. Nesse momento, o que Deus poderia ter feito? Né? Ele falou assim, pô, não vou fazer Hitler. Eu vou fazer o João. Aí ele olhava lá no futuro. Aí, ó, João, cara. O João vai ser um cara gente boa, hein? Ó, João vai descobrir a cura do câncer. Ó, só como o João é legal, né? Então, em vez de eu fazer o Hitler, né? O Hitler vai ser muito malvadinho, eu não vou fazer ele, não. Malvadinho não, né, gente? O Hitler vai ser o demônio, né? Malvadinho, tô elogiando, né? Hitler vai ser muito ruim, então não vou fazer ele, não. Vou fazer o João, tá? Mas não. Deus pegou e fez Adolf Hitler, mesmo sabendo que ele ia matar 6 milhões de judeus. Ou Deus não sabia? Hein, pastor Vailato? Sai dessa agora, pastor Vailato. Me explica isso aqui, pastor Vailato. Tá? Duvido que você me explique isso. Explique isso para mim. Tá? Você não vai conseguir explicar. Se você explicar, eu vou ficar super feliz, porque eu estou na busca de saber para onde eu vou. Vou para o calvinismo ou para o arminianismo? Se você me explicar, eu vou ficar super feliz. Eu duvido que você vai conseguir me explicar isso. Então vai lá, você fala assim, não, como Deus decreta tudo, então a culpa é de Deus, né, da morte de 6 milhões de judeus, né, no regime nazista, porque Deus é que decreta tudo, tá? Mas e aí, pastor? Deus sabia que se ele fizesse Hitler ia matar 6 milhões de pessoas. Ele podia não ter feito, mas ele fez mesmo assim, mesmo sabendo que isso ia acontecer, ele fez. E aí? Me explique isso. Me explique isso. Tá? Outra questão. Como Deus declarou tudo, né, no calvinismo, então Deus declarou quem vai para o inferno, né? Deus declarou? Não, decretou, né? Deus decretou quem vai para o inferno, então a culpa da pessoa para o inferno é de Deus. Deus é o autor do pecado, né? Coisa que o calvinismo nunca ensinou. Tá? Então, de novo, vamos lá. Deus, né? Ele pega, olha lá, né, no futuro, né? Que, aliás, isso é muito estranho também, né? Porque como que o futuro tá lá e não foi Deus que fez? Né? Aí fala assim, ó, vou fazer o Zezinho, né? Fazer o Zezinho, tá?
Aí ele olha e fala assim, pô, Zezinho vai ser ladrão, estuprador, assassino, né? E aí ele não vai se arrepender dos pecados dele, ele vai morrer e vai pro inferno sofrer eternamente, né? E vocês acusam que Deus faz pessoas para que elas sofram eternamente no inferno, né? Vocês falam que no calvinismo é assim, né? Então, nesse momento, Deus poderia pegar e falar assim, não, eu não vou fazer o Zezinho, tá? Eu vou fazer o Luizinho. Ah, ó o Luizinho, gente boa, ó o Luizinho, rapaz, ele vai me aceitar como Luizinho é gente boa, Luizinho vai pro céu, então não vou fazer o Zezinho, porque se eu fizer o Zezinho, eu sei que ele vai passar a eternidade no inferno, eu não quero que ele sofra, então não vou fazer, eu vou fazer o Luizinho, tá? Mas não, Deus mesmo sabendo que a pessoa vai passar a eternidade no inferno, ele faz a pessoa, tá? E aí a pessoa vai cometer todos os pecados que Deus já sabia que ele ia pecar. Ou não sabia. Tá? Agora voltando mais ainda. Voltando mais. Porque né, a questão de Deus ser o autor do pecado. Voltando lá no Jardim do Éden. Tá? Deus falou assim, pô, vou fazer Adão. Né? Mas Adão, ele vai me desobedecer. Ó, ele vai comer a fruta. Né, do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, todos os males do mundo aconteceram porque Adão comeu a fruta. Certo? Tá. Bom. Deus, nesse momento, ele poderia ter pegado e falar assim, não vou fazer Adão. Então, não vou fazer. Vou fazer o João. Né? Porque, o João, ó, tô vendo aqui no futuro, ó, tô vendo. Ó, João... Beleza, João nunca vai comer a fruta. Olha, João vai passar ali, vai viver para sempre na terra, né? Vai multiplicar, né? Ele não vai comer a fruta, vai todo mundo viver feliz no paraíso. Olha que beleza! Vou fazer o João, para que eu vou fazer o Adão? Se Adão, eu sei que ele vai comer esse fruto aí e vai ter guerra, né? E vai ter morte, e vai ter tudo quanto é tipo de pecado, né? Não vou fazer Adão. Me explica isso, pastor Vailate. Tá? Duvido que você me explique. Então vocês estão vendo que o mesmo problema, tá? Os mesmos problemas do calvinismo é os mesmos problemas do arminianismo? Lógico que não são todos os mesmos problemas iguaizinhos, né? Mas alguns são os mesmos. Estes aqui que eu citei agora, a questão das pessoas irem para o inferno, né? Quem é o autor do mal, tá? É os mesmos problemas. Então você que é arminiano, para de acusar o calvinismo de uma coisa que você mesmo faz, cara. É aquela história, você aponta um dedo para a pessoa, tem um apontando para o céu, né? Esse aqui apontando para o céu, apontando para Deus, certo? E 3 apontando para você. Quando vocês acusam o calvinismo dessas coisas, vocês estão se acusando também, tá? São os mesmos problemas. É vocês que não enxergam, tá? Então é isso aí. Espero aí as respostas, né, dos arminianos, né, principalmente aí do pastor Vailate, né? Beleza? E vocês aí que postou aí dando risadinha, né? Me manda texto aqui para provar uma coisa que diz o contrário do que você está falando, né? Aprenda a ler ou aprenda a ser honesto. Seja honesto, tá? Leia Romanos 3:8. Você está cometendo o mesmo pecado que os adversários do apóstolo Paulo cometiam. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Vamos parar com essa briguinha de arminiano e calvinista, tá? Vamos parar com isso aí, tá? Arminiano tem que ler Bíblia? Tem. Calvinista tem que ler Bíblia? Tem. Arminiano tem que viver uma vida santa? Tem. Calvinista tem que viver uma vida santa? Tem. E não existe essa história de que, porque o calvinista,
ele é salvo, ele não perde a salvação, então ele pode fazer tudo quanto é coisa errada. Isso não existe, tá? O calvinista que faz tudo quanto é coisa errada, o que o calvinista acredita? Que esse cara, ele nunca foi salvo, mesmo que ele está dentro da igreja, mas ele nunca foi salvo, tá? Ele acredita que se a pessoa ela é salva, ela vai fazer tudo certo, tá? Arminiano tem que pregar o evangelho? Tem. Calvinista tem que pregar o evangelho? Tem. Então, gente, tem que fazer as mesmas coisas no calvinismo e no arminianismo. Então, para com essa briguinha, tá? Para com essa briguinha. É lógico que o debate é excelente. Eu estou super feliz que o debate tenha chegado no Brasil, né? E entre o povo, né? Porque isso antes era só debatido aí nas faculdades, etc, né? Eu tô super feliz, a gente cresce em conhecimento falando sobre essas coisas, debatendo essas coisas, tá? Mas pare de brigar, porque calvinismo calvinismo e arminiano são irmãos, tá? Acreditam no mesmo Deus, acreditam nas mesmas coisas, tá? Tem que fazer as mesmas coisas, né? Então vamos parar com essa briguinha aí, tá? E vamos aprender a ler e entender um texto e a ser honesto também, que isso é bom, tá? Letra outra, tchau.